Olá, companheiros e amigos, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que a luz do Mestre ilumine as nossas vidas, os nossos caminhos. Estamos aqui reunidos mais uma vez através desse processo de comunicação, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos as leis morais. Nós estamos trabalhando a lei de amor, justiça e caridade. Estamos hoje nos debruçando sobre o terceiro item, que é caridade e amor para com o próximo. Está nas questões 886 a 889. Vamos então pedir a Deus que ilumine os nossos caminhos, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, para que a paz do Mestre esteja sempre presente. E que nos momentos mais difíceis, em especial esse que nós estamos atravessando nesses dias, possamos confiar em Deus e saber de que Deus conhece tudo e sabe das nossas necessidades, das nossas caminhadas, das nossas dificuldades, mas também sabe do nosso amor, do nosso carinho, do nosso desejo de mudar, de melhorar cada vez mais, em cumprimento ao Evangelho do Cristo, do amai-vos uns aos outros. Como disse, nós estamos estudando as leis morais, a lei que fala de amor, justiça e caridade. E esse item que nós vamos hoje trabalhar é a caridade e amor ao próximo. Questões 886 a 889. Esse assunto é tão interessante, fala sobre caridade, que muitas vezes tantas pessoas nos perguntam como definir caridade. Como definir caridade? Na verdade, caridade é algo muito mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Caridade tem uma profundidade muito grande. Se nós observarmos os micro-organismos que estão debaixo da terra, fertilizando a terra, possibilitando assim que as árvores possam fincar as suas raízes, se fortalecerem, extraírem o essencial para as suas vidas, para produzir frutos, dar a sombra ao homem e dar aos pássaros o espaço necessário para a construção dos seus ninhos. Então, meus queridos, são coisas tão sutis, são como o sol que todos os dias vem nos iluminar, trazer os seus raios de luz, fazer com que a terra possa produzir, iluminando os caminhos, iluminando as águas, penetrando até os lugares mais profundos. É o vento que vem soprando, renovando o ar, com esse oxigênio que penetra em nossos pulmões, nos mostrando a vida. É a chuva que cai, que molha a terra, que produz os frutos para nos alimentarmos, para os animais também. Então é a bondade de Deus que se manifesta em tantas coisas. São as ondas do mar que agitam e que remove
as areias. Então, meus irmãos, caridade é o próprio universo que se expande cada vez mais. São as estrelas que nos iluminam, a lua que nos dá a sua beleza. Tudo isso é caridade. Tudo isso é a mão de Deus mostrando de que caridade não é apenas a doação de objetos, não é apenas doar um prato de alimento ou uma roupa. Caridade vai muito mais profundo do que tudo isso que nós pensamos. Paulo mesmo, apóstolo, diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse caridade ou amor, de nada me aproveitaria. E ele vai descrevendo sobre tantas outras coisas, mostrando que o amor é a caridade em marcha. O amor é o dom de Deus. Caridade e amor são as mesmas coisas. Então, meus queridos, o assunto de hoje é sobre caridade ao próximo. Vamos ver então o que é que Jesus nos fala no seu Evangelho. Como ele diz aqui, tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens, de modo que não recebereis recompensas alguma do vosso Pai que está nos céus. Mas quando derdes esmola, não façais como aqueles outros que fazem soar a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que está nos céus, que vê tudo que se passa em segredo, vos dará a recompensa devida. Então Jesus nos recomenda de que quando fizermos a caridade, nós temos que fazer com toda discrição. Não sairmos por aí anunciando que nós fizemos isso ou aquilo, mas possamos fazer em silêncio, porque em silêncio o nosso Pai escuta. É onde o nosso coração está presente, sem presunção e sem buscas de recompensa. Mas na questão 886, nós vamos trabalhar isto, o codificador Allan Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como esta é entendida por Jesus? Os Espíritos dizem que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha outro ângulo da caridade. Algumas pessoas acreditam que a doutrina espírita nos apregoa de que para alcançarmos o reino dos céus, as regiões elevadas prometidas pelo Cristo, nós temos que fazer caridade como esmola, como dar as coisas, dar uma cesta básica, dar uma roupa, etc. Isso não é propriamente caridade. Isso até faz parte. Então a doutrina espírita não nos ensina de que fazendo esse tipo de coisa que nós vamos ganhar méritos diante de Deus, mas uma abrangência muito maior na vida. Como, por exemplo, aqui a espiritualidade fala que indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente para com o outro. Relevarmos sempre as coisas que o nosso irmão muitas vezes está ainda num estágio evolutivo muito
precário e que age muitas vezes com estupidez, com grossuras, com coisas equivocadas. E muitas vezes nós utilizamos o juízo para podermos alcançar o nosso irmão, estabelecermos para ele um conceito que nós baseamos em nós mesmos como juízes para condenar aos outros. Mas a indulgência é aquilo que Jesus sempre foi, sempre nos ensinou a ser. Então ele diz indulgência para com as imperfeições. Não existe ninguém perfeito, meus queridos, nesse plano de existência. Somos espíritos encarnados num processo de aprendizagem, buscando nos elevar. Paulo apóstolo diz aos Coríntios de que um dia, se nós observarmos os ensinamentos do Cristo, poderemos elevar o nosso padrão até uma perfeição do Cristo. Então, qual de nós que ainda nos prendemos ao julgamento do outro, a não ser indulgente para com o outro, poderemos pretender alçar esses voos? Indulgência para com as imperfeições. É claro que as imperfeições devem ser observadas e orientadas devidamente no seu tempo certo, com todo carinho e com todo cuidado. Então ele diz indulgência para com as imperfeições alheias, porque eu também sou imperfeito. Eu canso de dizer, eu não sou perfeito, tenho vários erros ainda a corrigir. Todos nós temos ainda falhas no nosso caráter a corrigir. Às vezes a gente pensa que já alcançou, não. Nós estamos aqui no aprendizado, nessa grande escola. Então, ser indulgente para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que coisa interessante. A caridade é perdoar. É ser indulgente, mas é perdoar. É perdoar as ofensas e não os revides. E não guardar dentro de nós essa chaga que corrói o nosso caráter, que corrói a nossa alma, quando nós guardamos a raiva, quando nós guardamos as ofensas e às vezes queremos no tempo próprio ir ao revide. Então, caridade é perdão. E a espiritualidade nos ensina que nós temos que perdoar. Se o outro aceita o perdão, ótimo. Se ele não aceita o perdão, o problema já não é tão grave assim conosco, porque nós já nos reconhecemos como ofensores e fomos buscar a conciliação. Mas não quer dizer com isso que temos que abandonar. Se o outro não aceita o meu perdão, não é apenas um problema dele, mas continua sendo uma obrigação minha orar para que ele se ilumine e reconheça de que só o amor constrói. Kardec então diz o seguinte, que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, como ele fala mais, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Inferiores, ele quer dizer aqueles que são comandados por nós às vezes. Nós temos que ser indulgentes para com eles, desculpá-los, perdoá-los pelas suas falhas. Não apenas com aqueles que estão acima, mas aqueles que estão no nível e que estão abaixo. Muitas vezes a gente desculpa aquele que é o chefe, aquele que está acima de nós, nós relevamos, às vezes por conveniência. Mas será que aqueles que estão abaixo de nós, nós relevamos as suas falhas, as suas imperfeições, as suas ofensas? E é isso que ele quer dizer aqui para nós. Os que estão abaixo e acima de nós e no mesmo nível.
Ela nos manda ser indulgentes porque temos a necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente nós praticamos. Então, meus queridos, vamos lembrar de que caridade é indulgência, é perdão das ofensas também. Na questão 887, Kardec pergunta, Jesus ensinou ainda, amai-vos uns aos outros e amai os vossos inimigos. Ora, diz Kardec, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. Ele fala aqui inicialmente nessa pergunta que ele diz, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. E diz mais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia. Quantas vezes a gente observa outra pessoa e diz, olha, eu não simpatizei com fulano de tal, não tenho simpatia nenhuma por ele, não me agrada. Quando eu chego no lugar, ele está presente, eu procuro me afastar. Eu me sinto mal na presença de fulano de Beltrano. Então Kardec pergunta, isso não é uma coisa natural do indivíduo? Os espíritos dizem assim, sem dúvida não se pode ter para o inimigo um amor terno e apaixonante. Ele diz mais, e não foi isso que ele quis dizer, quando Jesus fala amai-vos uns aos outros. Não é ter aquele amor profundo, aquela simpatia, aquela alegria quando nós encontramos alguém que nos quer o mal. Quando alguém nos quer o mal, quantas vezes a gente chega perto de uma pessoa e sente aquela vibração pesada, né? Às vezes a gente sente aquela emanação de um fluxo pesado de uma pessoa odiosa, que às vezes está até sendo falso conosco nas nossas relações, e que às vezes nos odeia obscuramente. E às vezes nós nem sabemos que alguém não gosta de nós. Não é verdade? E quando se aproxima da gente, às vezes a gente sente aquele repulso. Parece que as energias, elas não se combinam. E aquele que nos fazem o mal, que nos prejudica, que deseja o mal da gente, que nos prejudicou em alguma coisa, que guarda algum tipo de mágoa. Meus queridos, a espiritualidade nos diz que nós não teremos que ter a mesma simpatia para com essa pessoa. É claro, quando eu encontro um amigo, diz eles aqui, assim como nós temos para aqueles que são nossos amigos e nós queremos bem, quando nós os encontramos, nós ficamos felizes, abraçamos, sorrimos e conversamos fraternalmente. Mas quando há uma pessoa que sabiamente a gente conhece de que aquela pessoa tem algo contra nós, não nos é simpático, né? Nós, obviamente, que não temos que ter por ele a mesma satisfação e alegria a estar presente. Não quer dizer com isso que nós temos que revidar, entrar na mesma sintonia. Ele não gosta de mim, não simpatiza comigo, eu também não quero nada com ele, eu também não gosto dele. Quando a gente fala isso, mesmo que nós tenhamos razão, nós estamos entrando nessa mesma sintonia. Então são dois odiando um ao outro. E aí o que é que acontece? Estabelece-se nesse momento uma sintonia negativa de uma atração de caráter de inferioridade moral, onde cada vez que nos encontramos, essa raiva parece que aumenta. Divaldo Franco cansa de dizer, se alguém não gosta de você, ou tem raiva de você, o problema não é seu, o problema é dele. O problema está quando a gente não gosta do outro, quando a gente odeia o outro, quando a gente persegue o outro,
quando a gente fala mal do outro, quando a gente fica buscando uma armadilha para derrubar o outro, para revidar, aí sim, nós estamos nessa mesma sintonia. Isso não é caridade. Caridade é benevolência. Olha o que diz lá, benevolência para com as imperfeições do outro. É simplesmente a gente não desejar o mal, não retribuir. Buscar uma outra sintonia de paz, de amor, sabe? Isso que nós vamos aprendendo. Mas na 888, Kardec pergunta, o que é pensar da esmola? Vamos voltar a esse assunto daquelas pessoas que acham que a doutrina espírita apregou a esmola como meio de salvação. Então Kardec pergunta, então condenais a esmola? E a espiritualidade diz, não, pois não é a esmola que na verdade deve ser considerada como algo relativo à salvação. Ele diz, mas quase sempre a maneira com que ela é dada. A caridade, a esmola, ela deve ser sempre bem-vinda, mas quase sempre, como ele diz, de maneira que nós temos que observar como ela é feita. Ele diz que o homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Quando nós vamos ao nosso irmão necessitado e estendemos a mão para esse irmão, como Jesus fala lá, ele diz, não espere que isso seja retribuído, porque senão fica troca. Quando eu estendo a mão a atender um irmão necessitado, eu não devo esperar gratidão, o muito obrigado, e dizer para outras pessoas, olha, eu fiz isso por ele, ele nem me agradeceu. Quando eu falo assim, eu tenho esse sentimento, eu estou esperando o retorno de um bem, suposto bem que eu fiz. Na verdade, eu ajudei, mas o bem ficou com o outro. E eu não levei nada, porque eu esperei a recompensa. Por isso que Jesus disse lá, que a sua mão direita não veja, né, o que a esquerda fez. Ou seja, não temos que dar com uma mão para esperar a recompensa com a outra. Então esse é o ensinamento de Jesus, e a espiritualidade diz que dar alguma coisa, uma esmola, eu não gosto muito dessa expressão esmola, porque parece que ela traz consigo uma carga um pouco pesada e retrata aquele que recebe como uma pessoa inferior. Coloca-o numa posição de inferioridade e de humilhar aquele irmão. Esmola parece que a gente está aí humilhando o outro, mas é fazer a caridade. Fica muito mais leve quando a gente fala em caridade do que esmola. Mas há pessoas que mesmo recebendo uma caridade, uma esmola, entre aspas, muitas vezes nem reconhece. Mas se ele não reconhece, o problema não é seu, não é meu, não é nosso. O problema é daquele irmão que mesmo sendo ajudado, não procura reconhecer que alguém se dispôs a auxiliá-lo. Às vezes o orgulho e a vaidade, muitas vezes estão presentes aí naqueles necessitados. Mas diz lá que caridade é benevolência. Então nós temos que ser benevolentes com todos. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que fez a direita. Com isso ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho.
E nem é para sairmos por aí dizendo que fizemos isso ou aquilo outro. Se nós por acaso contarmos alguma coisa, tem que ser de uma maneira a estimular o outro a fazê-lo, mas de uma forma muito sutil, para que não fique parecendo de que eu quero que o outro reconheça que eu sou caridoso. Deus é quem reconhece as nossas ações. Deus é quem sabe das intenções de todos nós. Então, ele diz mais que é necessário distinguir a esmola, principalmente dita de beneficência. O mais necessário nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém um verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É esse que o homem verdadeiramente humano deve assistir sem ostentação. Levar ao outro aquilo que ele precisa. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, que é a lei de Deus, que governa o mundo. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. É a atração da lei do amor para a matéria inorgânica. Tudo se converge. Quando a pedra se forma, é pela doação dos grãos que se juntam a ela com a umidade, fazendo as grandes rochas. É a doação da chuva que vem e molha a terra. É aquele que estende a mão àquele necessitado, que passa e vê um irmão decaído, e estende a mão. Mas a caridade não é apenas material. A caridade se estende de 3 formas. A caridade material, mas também tem a caridade moral. A caridade moral é aquela que nós vamos àquele irmão decaído, desanimado, desesperançado, desesperado, e que nós temos a oportunidade de dar-lhe uma palavra de consolo, de conforto, de auxiliá-lo. Aqueles que muitas vezes estão desanimados, tristes, por algum motivo. É nossa obrigação, o nosso dever, é a caridade em prática, buscar aqueles descaídos do chão, aqueles que moralmente estão caídos nas sarjetas do crime, aqueles que estão aí na vida levando as coisas de qualquer forma. Nós estamos vendo aí que muitos irmãos, nesse período agora de pandemia, quantas vezes a gente critica aqueles irmãos que estão aí desobedecendo as instruções dos governos, né? São espíritos ainda muito materializados, que estão mais no início da sua encarnação do que no meio, que ainda desconhece o amor, a caridade. Quando você fica em casa para auxiliar de tal forma que esse vírus não se espalhe, é uma forma de caridade, não só consigo, mas para com os demais. É ajudar a construção dos projetos divinos, na beneficência, na ajuda, no auxílio, no amor, no olhar do outro com compaixão. Caridade é a chave que abre as portas do céu. Mais adiante, semana que vem, nós vamos concluir esse assunto, penetrando mais no Evangelho segundo o Espiritismo, nos conselhos que a espiritualidade traz para nós. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz e nos conceda uma semana com muito amor e com muita paz no coração. Que assim seja.